todas muito bem-vindas. Chega aí apertando o like, se misturando com a gente por aqui, porque, meus amores, o negócio é a gente viver experiências, aprender com elas, contar para o mundo o que a gente aprendeu e, se puder, se não for pedir muito, que alguém aprenda nos ouvindo contar as nossas experiências, evitando assim a dor de passar pela mesma experiência desnecessariamente. Ou seja, se alguém já passou por algo e eu posso evitar passar ouvindo a sua história, é muito inteligente da minha parte, não é mesmo? Então, ó, dá o like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não está inscrita, porque assim o YouTube entende que deve levar essas histórias para mais mulheres que podem aprender também com elas. Certo, meus amores? É claro! Mas então vamos lá. Quem de nós não tem uma boa história para contar de quando a gente tinha 30 e poucos anos? E se achava mais esperta, se achava muito madura, se achava dona da razão, como diz minha mãezinha? Pois é, e se achando a dona da verdade, a gente acabava por se estrepar mesmo, não é? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu lembro que eu estava no auge dos meus 35 anos, e quando eu digo auge, eu falo em todos os sentidos. Vida familiar, ok. 2 filhos lindos e saudáveis. Vida conjugal, uhul, maridão disposto e eu também. O negócio pegava fogo todo dia. Não, quase todo dia, né? Porque as crianças, né? Tinha aqueles momentos de querer dormir junto, medo dos trovões, uma virose, um dengo também, né? Enfim, quem tem 2 filhos aí sabe como é que funciona isso aí, sabe como é. Mas fato é que tudo estava muito bem, inclusive no trabalho, que, diga-se de passagem, me dava uma ótima renda e me permitia conhecer gente nova, ter contato com pessoas e aprender muito também com a convivência com mais de 10 colegas. Eita, que era gente pra caramba. Mas essa convivência com tantos colegas, e a maioria deles sendo homens, me gerou um grande incômodo. Isso se dava todo mês por mais ou menos uma semana, 7 dias. Veja bem, eu tinha 35 anos, meus hormônios estavam plenos ainda na sua posição para o meu corpo. E isso era muito positivo para o meu corpo. Mas acontece que o meu fluxo menstrual era muito intenso. E quando eu digo intenso, eu falo muito sério, porque durava 7 dias e, além de ter que trocar toda hora de absorvente, mesmo durante o dia eu tinha que usar absorvente noturno. Ou seja, prejudicava muito a minha rotina de trabalho, porque eu tinha o desconforto do fluxo muito intenso e isso prejudicava a produtividade nessa semana, me fazendo aí tendo que trabalhar menos e depois trabalhar dobrado nas outras semanas. E a desvantagem por ter colegas homens, né, que não passavam por aquilo. Eu verdadeiramente me sentia desprivilegiada e queria a todo custo uma solução. Eu queria resolver aquele problema. That's really impressive. Wow. Wow, just wow. Até que um belo dia eu estava numa reunião de amigas. Nós nos reunimos uma vez por mês para jantar na casa de uma, para conversar, para rir, para descontrair mesmo, né? Aqueles encontros de mulheres. E nesse dia, nessa reunião, era um daqueles dias que eu estava menstruada e o fluxo estava muito intenso. Tanto que eu cogitei não ir para o encontro, mas acabei indo, e lá conversando sobre isso, uma das minhas amigas, a Solange, me falou do Mirena. Ela me disse que era um método novo de contraceptivo e que diminuía ou até interrompia o fluxo. Ou seja, eu vi ali, naquele momento, a chance de acabar com os meus problemas. Eu só esperei o dia seguinte, no horário comercial, porque a ansiedade tinha tomado conta desse coraçãozinho aqui, né? Esperei dar o horário comercial e liguei para marcar uma consulta com o meu médico. Então, esse médico era o Dr. Regis. Não lembro quanto tempo levou para então ter a minha consulta com ele, né, na agenda dele, mas deve ter demorado, não deve ter demorado muito. O cara é foda, patroa! E no dia marcado, na hora marcada, lá estava eu, num pé só para ouvir a opinião dele, né, sobre esse novo método que eu havia descoberto. Conversei com ele, expliquei tudo o que acontecia, do meu desconforto, da minha desvantagem em relação aos meus colegas homens, por eu ter um fluxo tão intenso, e finalmente falei sobre o que a Solange tinha me falado. O meu médico disse que sim, que era um método eficaz e que tinha essa característica de interromper por completo o fluxo menstrual. Não preciso dizer que meus olhos brilharam naquela hora, né? E que eu vi definitivamente os meus problemas resolvidos. Meu médico explicou tudo certinho, como é que se colocava, como ele agia liberando hormônios locais, quando a gente coloca ele, qual o tempo de durabilidade e da troca, tudo certinho. E eu saí dali já com o procedimento marcado na agenda dele. Coloquei o tal do Mirena e realmente eu vi o meu problema do fluxo menstrual resolvido, gente. Glória a Deus, glória a Deus. Vim um pouquinho assim, só uns 2, 3 meses seguintes e depois cessou completamente, acabou o meu fluxo menstrual. Pro meu trabalho e pra minha vida social foi a glória. O problema, a desvantagem em relação aos meus colegas homens foi totalmente resolvida. Se
Se tinha alguma festa, algum evento familiar, social, isso tudo não me atrapalhava mais. Sintomas da TPM também haviam desaparecido. Mas o que aconteceu em consequência disso, de colocar no meu corpo um DIU que liberava altas doses de hormônios sintéticos, foi que em poucos meses a minha libido zerou. Foi assim, ó, lá no pé, caiu lá no pé. E isso com 35 anos apenas. Claro que por não saber que isso era causado pelo Mirena, eu coloquei a culpa no cansaço, no estresse de ter que cuidar de tudo. Afinal, eram os 2 filhos pequenos ainda, marido, casa, trabalho. Eu coloquei na conta das metas de trabalho a serem batidas todo mês, na concorrência do mercado, tudo, menos associar com o uso do Mirena. E olha que eu lembro de um dia, uma das minhas consultas de rotina com o meu ginecologista, eu ter comentado com ele que pra mim não tinha mais diferença ter ou não ter relação sexual. Que pra mim estava tudo certo, que eu não tinha mais desejo. E eu me lembro dele falar que era pra mim tirar férias, descansar. E também ele perguntou como estava o meu relacionamento com meu marido. Mas ele também não levantou a hipótese de causar dessa causa estar sendo associada com o uso do DIU hormonal. O que me fez pensar que ele também não sabia disso, né? O que me faz hoje pensar que ele também não sabia disso. Engraçado, né? Alguns anos atrás a gente não questionava os médicos. O que eles diziam era aceito por nós como lei. E também não tinha as informações que nós temos hoje via internet, Google. Mas fato é que eu fui empurrando com a barriga essa situação de não ter libido. Ora deixando realmente de fazer, ora não participando, mas simplesmente deixando acontecer, né? Aquela mulher que antes estava sempre encontrando um jeito de curtir momentos íntimos com seu marido, agora só deixava acontecer para cumprir tabela. E claro que eu não preciso dizer que isso foi sim motivo de afastamento, de cobranças do meu cônjuge, porque para ele isso também era muito importante, né? Para ele isso não era compreensível, por que eu não estava com essa libido desse jeito. E assim eu fui levando por 15 anos. Porque assim que vencia os 5 anos do uso, eu ia lá, trocava o DIU mais uma vez. Até que, com a menopausa cada vez mais perto e com os sintomas me atormentando mais e mais, eu decidi, por orientação da minha Nutri, procurar um ginecologista para fazer os exames dos meus hormônios femininos e saber de uma vez se eu já estava na menopausa ou não. Foi retirado o DIU então, o Mirena, né? E esperado mais ou menos 60 dias para fazer os exames. E o resultado dos exames deu totalmente zerado. Os meus hormônios sexuais tinham acabado. Ou seja, pelos meus sintomas terem ficado muito fortes a partir dos 47, 48 anos, eu deduzo que entrei na menopausa aos 48 anos. Mas na verdade, o DIU Mirena, pelas informações que tem hoje, me colocou numa menopausa precoce e eu provavelmente antecipei todo o processo da minha menopausa por não saber dos riscos que eu estava correndo com o uso desse DIU, do Mirena, né? A lição que fica aqui é, sempre que algum hormônio sintético interromper a produção natural dos seus hormônios, fique atenta. Fique atenta e interrompa o uso disso. Hoje a medicina evoluiu muito e mesmo que você tenha fluxo muito intenso e sofra com isso, existem outras opções menos agressivas do que a dosagem do Mirena para serem aplicadas. Ou até mesmo a reposição da progesterona bioidêntica pode resolver isso sem interromper a produção natural do estradiol pelo seu corpo. O que eu quero trazer com essa minha história para as mulheres depois dos 35 anos ou no climatério é que preservem o quanto puderem os seus hormônios naturais, porque esses são os ideais para o nosso corpo. Não existe coisa mais linda do que o nosso corpo trabalhando para produzir aquilo que ele precisa, os nossos próprios hormônios. E se você está pensando, ok Neila, mas eu já passei por isso, já passei pelo climatério, já estou inclusive na menopausa, então de que me adianta essa sua experiência? Simples, converse com suas filhas, suas netas, sobrinhas, amigas mais novas, para que elas saibam disso e evitem esses erros que nós, na nossa geração, cometemos por desinformação, por não saber o que perguntar para o nosso médico. Agora é diferente, as informações e conteúdos espalhados por todo canto nos dá a possibilidade de conversar com o médico, questionar e não aceitar qualquer opção sem antes ter tirado todas as nossas dúvidas. A medicina evoluiu sim, mas é preciso nós evoluirmos junto, a nossa mentalidade, o nosso conhecimento. Por isso compartilhar nossas experiências, mesmo aquelas que não foram muito agradáveis. Elas podem fazer a diferença para gerações que vêm atrás de nós, para gerações futuras. Muitas vezes me perguntei o que teria sido diferente na minha vida se eu não tivesse usado por 15 anos o DIU Mirena, se eu tivesse tido o conhecimento de resolver o meu fluxo intenso por outros meios. Infelizmente não tem como eu saber disso, mas eu posso contar a minha história para ajudar outras meninas de 30 e poucos anos, de 40 anos, terem outro desfecho menos invasivo no que se diz respeito aos seus hormônios sexuais. Lembrem-se, mesmo que a gente se incomode, que às vezes seja desafiador conviver com ele,
O ciclo menstrual é divino. É da natureza feminina. É onde pode começar uma vida se um espermatozoide tiver a chance de chegar até o óvulo. Por isso, cuidar e respeitar esse ciclo é respeitar a vida da mulher. Beijos e cuidem-se! E se você quer um método, um passo a passo para fazer o que precisa fazer para emagrecer, secar a barriga, se livrar dos calorões, da falta de energia e da falta de libido e se tornar uma mulher saudável de verdade, unindo mente e corpo, eu te convido para clicar nesse link aqui embaixo e conhecer o meu programa online de emagrecimento, bem-estar e saúde para a mulher na menopausa. Um programa que já ajudou mais de 11 mil mulheres a descomplicar a sua menopausa. É só clicar aqui embaixo.